Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus não quis que Davi ficasse em Moabe. O seu lugar era no meio do fogo, lá dentro de Israel. Vamos analisar essa questão. Deus quer dirigir a nossa vida, mas nós precisamos querer que Ele dirija a nossa vida. Davi é um exemplo bíblico de quem sempre buscava a direção de Deus. Ele não esperava que Deus tomasse a iniciativa de falar alguma coisa para ele fazer. Ele ia sempre a Deus perguntando o que deveria fazer para poder obedecer. Se Deus desse uma direção, Davi seguia aquela direção. Ele não se rebelava contra a direção de Deus. Assim Deus nos quer. Eu tenho procurado ensinar a nossos irmãos, pastores, discípulos, que todos devem se submeter à vontade de Deus. Várias vezes aconteceu na minha vida de eu ter que deixar um trabalho em pleno sucesso. Deus diz para um pastor: agora o seu tempo aqui está acabado, você vai para outro lugar. E Deus é Deus, Ele é soberano. Nós procuramos, de nossa parte, não tomar nenhuma iniciativa nessa direção por causa da ligação que existe entre a ovelha e o pastor, entre o líder e o seu discípulo. Mas se Deus assim dirigir, o líder vai para um trabalho novo e o discípulo tem que assumir, continuar. Isso aconteceu, por exemplo, com o Timóteo. Paulo teve que sair de Éfeso e deixou o Timóteo lá para continuar o trabalho. Há momentos em que Deus diz: o seu tempo aqui acabou, vá para lá. No caso específico de Davi, ele estava fugindo do rei Saul. E nessa fuga, ele foi passando por aqui, ali, acolá. Houve um momento em que ele agiu pelo raciocínio e não buscou a direção de Deus. Ele fugiu para Aquis, rei de Gate, era um rei filisteu. E o raciocínio de Davi era o seguinte: o rei Saul está me perseguindo aqui, então eu vou passar para o lado do inimigo de Saul e ele vai me receber. Só que não era plano de Deus e o Davi teve que fazer várias coisas para salvar a sua vida. Quase que ele morre nas mãos dos filisteus. Mas, por milagre, Deus o livrou e ele continuou. Ele foi para um lugar que ele conhecia, uma região de cavernas ali junto ao Mar Morto. O Mar Morto tem uma região vizinha de montanhas muito altas e, inclusive, essas montanhas dão lá para o Monte das Oliveiras, em Jerusalém, mas ali junto ao Mar Morto há muitas cavernas e locais onde o próprio Davi conduzia o seu rebanho de ovelhas para se abrigar naquelas cavernas. Ele conhecia aquela região, então ele procurou um local, a chamada Caverna de Adulão, e ali ele se refugiou e morava ali. Mas provavelmente, ou até intencionalmente, ele avisou
as pessoas conhecidas, e as pessoas conhecidas de Davi, quando descobriram que ele estava ali, foram para lá. E logo, logo, foi um grupo grande de pessoas que Deus tocou, só miseráveis, pessoas famintas, marginalizados, endividados, pessoas complicadas. E parentes e familiares de Davi, que com medo de serem perseguidos pelo rei Saul, se refugiaram ali junto com Davi. Quando eram só homens, a Bíblia diz que foram cerca de 400 homens com Davi. Não dava nem para contar direito o número. Eram cerca de 400 homens com Davi. Enquanto eram só homens, Davi estava mais tranquilo, porque podiam fugir, correr, enfim, fazer e lutar também, se fosse o caso. Mas quando começaram a vir mulheres, a mãe de Davi, o pai de Davi, crianças, Davi botou a mão na cabeça e disse: bom, agora ficou complicado. Ficou complicado, porque quando a gente tiver que fugir com crianças, mulheres, velhos, pessoas doentes, não vai dar certo. Ele pensou e tomou uma outra decisão baseada no raciocínio, não numa direção de Deus. E atravessou o Mar Morto, foi para o outro lado do Mar Morto, para Moabe. E lá ele procurou o rei, que o recebeu bem, porque ele já era um grupo grande e podia somar com o rei de Moabe para uma eventual guerra contra Israel. O rei de Moabe gostou. Daquela ocasião, o rei filisteu, o Aquis, não pôde nem ter oportunidade de conversar com Davi. Mais tarde, ele também recebeu Davi. Era, assim, uma boa coisa um rei adversário receber pessoas daquele país que trariam segredos, apoio, mão de obra para lutar. Eles seriam bons aliados. E foi assim que o rei de Moabe recebeu Davi. Davi tinha também um bom argumento. A bisavó dele era Ruth, a moabita, era de Moabe. Então, o Davi foi bem recebido pelo rei de Moabe. Aparentemente, tudo estava bem. Davi falou com o rei: olha, o rei, deixe ficar aqui meu pai, minha mãe e minha família, até que eu saiba o que o Senhor quer de mim. Bom, o rei de Moabe aceitou, deu tudo certo, Davi ficou lá e seria um bom aliado para lutas junto com os moabitas. Só que, de repente aparece o profeta Gade no meio dos homens de Davi e diz: eu tenho uma mensagem do Senhor. Deus manda dizer: não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e entrou em Judá, ficou no bosque de Herete para continuar aquela luta de fuga, sendo perseguido e fugindo. Deus queria Davi lá, no meio do fogo. Eu quero argumentar sobre isso. Não sabemos quanto tempo a família de Davi ficou lá. A família podia ficar, mas o Davi tinha um propósito de Deus na vida dele. Deus queria usar a Davi para mudar muita coisa em Israel. Ele tinha que estar no meio do fogo e muito sangue teria que ser derramado em Israel por causa dos pecados cometidos lá. E o rei Saul estava num desatino só fazendo bobagens, e Deus precisava castigar os israelitas. Por isso, Deus queria Davi lá. E foi uma série de acontecimentos que teve lugar para que Davi se revelasse um líder, Davi se preparasse para guerras, para batalhas, Davi pudesse ser trabalhado pelo Senhor. Muita coisa teve que acontecer. Por fim, Deus estava preparando Davi para ser o rei de
Israel, depois de muito sangue derramado. Eu quero trazer isso como um princípio para nossos dias. Há muitos brasileiros fugindo do Brasil, principalmente classe média, para os países do primeiro mundo, com falta de perspectivas no Brasil, medo de assaltos, medo de muitas coisas e apreensões sobre o que vai acontecer ao Brasil. Muitos brasileiros estão tentando sair do país. Muitos aqui dentro estão tentando mudar para morarem num lugar mais tranquilo, estão com medo. O fato é que o Brasil ainda não completou o número de transgressões para despertar a ira de Deus que breve vem. Deus tem falado que haverá muito sangue derramado em solo brasileiro. Deus estabeleceu lá no início da criação: nenhuma expiação será feita pelo sangue derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. O Brasil está num ritmo de pecado contra Deus muito forte e Deus precisa fazer expiação pelos erros que se cometem nesse país. Muito sangue vai ter que ser derramado para expiação aqui neste país. Deus precisa disto para despertar o seu povo. Deus precisou de guerras para preparar Davi para ser um bom rei. Deus precisa fazer uma expiação profunda neste Brasil. Então Deus já está trabalhando com as calamidades da natureza e vai apertar. Deus vai apertar com a natureza neste Brasil. A situação política, Deus vai permitir que se enrole para muito sangue ser derramado. Países estrangeiros vão se levantar contra o Brasil. Vem muitos males sobre o Brasil, muita punição, muito castigo o Brasil vai ter que passar. E onde é que Deus nos quer? O povo dele, no meio desse fogo. Deus não quer o seu povo fugindo, se escondendo. Deus nos quer no meio do fogo, dando testemunho, salvando almas, ajudando pessoas. É isso que Deus quer para nós. Meu irmão, não sonhe aqui na terra, no paraíso, viver bem, situação do país virar uma maravilha. Não vai ter disso, não. A situação vai apertar daqui por diante cada vez mais, porque Deus tem uma grande obra de purificação nesse país. Vai envolver muito sangue derramado, mas Deus precisa preparar o seu povo aqui no Brasil para o arrebatamento. Por enquanto, o povo de Deus está muito longe do projeto de Deus, em desobediência e rebeldia, em pecado e carnalidade. Deus ainda vai apertar muito o seu povo no Brasil. Por isso o Senhor diz: meu servo, o teu lugar é aqui, entre no meio do fogo, porque aqui eu preciso fazer uma grande obra de purificação neste país. E seja você um instrumento meu para a salvação de almas no meio disso tudo que vai acontecer no Brasil.